Salve nação paranista, torcedora paranista, torcedores de outros clubes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vamos Tricolor. E pelo visto o vídeo que eu publiquei aqui no canal, o último vídeo que eu publiquei aqui no canal está surtindo efeito, depois de praticamente aí um mês sem nenhuma informação do futebol profissional do Paraná, finalmente informações estão começando a surgir sobre o futuro do Paraná Clube. E na tarde desta terça-feira saiu a informação de que apareceu mais um interessado na compra da SAF do Paraná Clube. Sim, pessoal, mais uma proposta vinculante, mais uma pessoa, mais um empresário está interessado em comprar o Paraná Clube. E no vídeo de hoje eu vou falar quem é essa pessoa, como é o planejamento, os valores envolvidos, enfim, um vídeo completinho a respeito desta nova proposta aí de um novo empresário, de uma nova pessoa que está interessada em comprar o Paraná Clube. Vou falar tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, deixa seu like, deixa seus comentários, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, rumo aos 4.000 inscritos. Estou aí com essa meta de bater 4.000 inscritos até o final do ano, então por favor, gente, eu sei que é difícil, eu sei que é muito complicado, eu sei que não tem muitas informações a respeito do Paraná, mas eu acredito que depois dessa semana, finalmente vamos começar a ter aí informações a respeito do clube. Então, por favor, se você não quiser perder nada a respeito do Paraná e quiser ajudar aí o canal também a atingir essa meta dos 4.000 inscritos, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários. Eu conto muito com a ajuda e com a força de vocês. Bom, pessoal, vamos lá então, Só para recapitular. O Paraná, nos últimos meses, recebeu aí uma proposta vinculante, ou seja, praticamente uma proposta oficial do empresário Pedro Weber Braga, ele que estaria aí interessado na compra do Paraná, inclusive já tinha apresentado a proposta, feito ali a proposta. Essa proposta foi apresentada para o Conselho Deliberativo do clube, ainda sem votação, ainda sem decidir, sem bater o martelo, mas essa proposta foi apresentada para o Conselho havia aprovado, havia gostado e passou por todo aquele processo de análise, de ver se vale a pena, se não vale. Só para resumir aqui, eu fiz um vídeo explicando melhor a respeito disso. Enfim, tudo levava a crer que seria esse empresário aí, o Pedro Weber Braga, que praticamente seria aí o dono da SAF do Paraná Clube. Porém, na tarde desta terça-feira foi apresentado aí uma nova proposta, um novo empresário aí que estaria disposto em comprar a SAF do Paraná Clube. Trata-se do empresário Eduardo Naguib Gomes de Sales. Ele que oficializou, nesta terça-feira, a oferta de 250 milhões de reais para ser dono de 90% da SAF paranista e também ter os direitos, ter 100% dos direitos da sede social da Kennedy. Ou seja, é uma proposta oficial, foi oficializado na justiça, ou seja, é uma proposta vinculante deste empresário chamado Eduardo Naguib Gomes de Sales, e a proposta é de cerca de 250 milhões de reais por 90% da SAF, mais os 100% dos direitos da sede social da Kennedy. E como será essa SAF, os detalhes da proposta, inclusive na documentação tem todo o detalhamento, como seria utilizado o aporte financeiro, que será distribuído aí ao longo de 10 anos, com 48% destinados à quitação das dívidas do Paraná Clube, Inclusive o Paraná tem até o dia 1º para fazer o depósito de cerca de 20 milhões de reais, que é a primeira parcela da RJ,
48% destinado à quitação das dívidas com os credores e 52% para o investimento em estrutura e futebol paranista. Então, como é essa proposta, né? Vou detalhar aqui bem para vocês poderem entender qual é a proposta. Então, quais são os detalhes desta nova proposta? A oferta de 250 milhões de reais seria dividida da seguinte forma: 120 milhões seriam para pagar os credores, né, com 66 milhões pagos em 120 parcelas de 550 mil aos credores concursais, ou seja, é aqueles que obtinham valores a receber antes da recuperação judicial do Paraná, e 54 milhões de reais divididos em 120 parcelas de 450 mil para os credores extraconcursais, como Receita Federal e Banco Central. Os outros 130 milhões seriam totalmente voltados, melhor dizendo, para o futebol, mas não seriam aplicados de uma vez só, né? Seria mais ou menos parecido como da primeira proposta, né? Conforme o Paraná vá se classificando para competições tanto estaduais como nacionais, né? Ou seja, o Paraná vai disputar a segunda divisão ano que vem, é um valor. Primeira divisão é um valor, Série D é um valor e assim sucessivamente. Essa segunda proposta seria mais ou menos parecido. 4 milhões, né, para infraestrutura, né? 7 milhões para folha de colaboradores, profissionais do jurídico, marketing, operacional e staff. 4,8 milhões em marketing, planos de sócio-torcedor, muito importante isso, né? A torcida paranista merece ser tratado com respeito. E ativação na mídia. 12 milhões de reais no plano de desenvolvimento educacional e social para escolinhas de futebol, também extremamente importante. Programas de educação e inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade. 12 milhões em investimentos nas categorias de base, muito importante, né? As categorias de base aí do Paraná, que sempre revelou grandes jogadores e que ultimamente aí foi abandonado, precisa investir muito nas categorias de base. 30 milhões seriam aplicados no centro de treinamento e, para fechar, 60 milhões para contratações e gastos com reforços e elenco profissional. Essa é a proposta da SAF, né? Então, só para recapitular aqui, falando bem rapidinho. 250 milhões, 120 milhões seriam para pagar os credores, né? 66 milhões pagos em 120 parcelas, de 550 mil aos credores concursais, 54 milhões divididos em 120 parcelas de 450 mil para os credores extraconcursais, ou seja, Receita Federal e Banco Central. Os outros 130 milhões seriam totalmente voltados para o futebol, né? Mas não aplicados de uma vez só, ou seja, 4 milhões de reais para infraestrutura, 7 milhões para folha de colaboradores, 4,8 milhões em marketing, como sócio-torcedor e ativação na mídia, 12 milhões no plano de desenvolvimento educacional e social, 12 milhões em investimento nas categorias de base, 30 milhões aplicados no centro de treinamento e 60 milhões para contratações e gastos com reforços e elenco profissional. Só que, claro, tem um grande porém aí da questão. Tudo no Paraná tem aquele grande porém, né? O grande porém dessa vez, né, na oferta do Eduardo Naguib, é que o pacote de 90% da SAF do Paraná, mais os 100 da sede social da Kennedy e das propriedades imobiliárias, isso a juíza Mariana Gusso, né, que é a titular da primeira vara de falências de Curitiba, disse em despacho anterior que o correto é a sua alienação integral em rasta pública, ou seja, um leilão. Ou seja, o Eduardo não pode simplesmente chegar e comprar a sede da Kennedy e todas as propriedades imobiliárias ligadas ao Paraná Clube. Neste caso, o Eduardo deveria participar, ele tem que participar de um leilão
com a justiça para que o valor da possível negociação seja revertido aos pagamentos das dívidas trabalhistas e com a União. Ou seja, eles ainda estão apostando no leilão da Kennedy para pagar as parcelas aí da recuperação judicial, principalmente essa de 20 milhões. Mas, né, de qualquer forma, né, agora com esse novo projeto de SAF do Paraná, pode aí seguir agora os trâmites, né? E quais seriam os trâmites? Primeiro, passar por diligência técnica, jurídica, contábil, aprovação da Assembleia Geral dos Credores, isso é muito importante, até porque está nas mãos deles a decisão, né? Já estariam nas mãos deles a decisão da primeira proposta, agora que apareceu essa segunda proposta, está nas mãos deles em ver qual é o melhor, em decidir qual é o melhor caminho. Depois disso, ir para o Conselho Deliberativo para aprovação e depois, então, só que vai para a parte final, que é a homologação pelo juízo da recuperação judicial. Ou seja, o sinal verde da juíza para o Paraná virar uma SAF. Enfim, essa é a nova proposta de SAF do Paraná Clube, né, a proposta aí de compra do Paraná, ou seja, agora o Paraná tem duas propostas, digamos, oficiais, né, propostas vinculantes, né, propostas que foram entregues à juíza, né, à justiça no geral. Resta saber agora qual caminho vai seguir, resta saber agora qual será a melhor escolha por parte do Paraná Clube e principalmente dos credores. Independentemente de quais eles escolherem, independentemente de qual for a escolha, que seja uma boa escolha, que o Paraná finalmente volte a ter esperanças, que a torcida do Paraná volte a ter esperanças e que a gente possa aí finalmente ter um futuro e que o Paraná finalmente possa ser conduzido por pessoas competentes, por pessoas responsáveis, por pessoas que entendem de futebol. É claro que a nossa esperança está na SAF, só que a gente também tem que ficar de olho nos caras que comandam a SAF. Porque se esses caras não saberem absolutamente nada de futebol, não vai adiantar absolutamente nada. E a gente tem aí SAFs de sobra como exemplos de que mesmo você virando SAF e ter rios de dinheiro à sua disposição, nem sempre isso é sinônimo de sucesso. O que tem que acontecer é pessoas competentes. Não adianta você ter rios de dinheiro se você tem incompetentes gerindo esse dinheiro. Enfim, vou continuar de olho em tudo que acontecer aí nos próximos dias. Essas próximas horas, esses próximos dias serão cruciais. Com toda certeza vai ter informações novas a respeito deste assunto e eu vou trazer aqui para vocês no canal, por isso que é muito importante que vocês estejam inscritos com o sininho ativado para vocês não perderem nenhum conteúdo novo aqui no canal. E eu quero saber a sua opinião, torcedor paranista, torcedora paranista, deu um up, deu uma animada? Vou ser bem sincero, para mim deu uma animada. Não que, meu Deus, agora vai, mas para mim deu um pouco de esperança, para mim deu um pouco de ânimo. E em vocês? Acendeu esse ânimo ou vocês já largaram mão de vez? Escreva aqui embaixo nos comentários e já sabe, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal Vamos Tricolor. E eu vou ficando por aqui, mas é claro, eu volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!